Eu sou o Red Graves e hoje eu estou aqui na minha estação de escrita com a presença do meu mimíquio de suporte emocional. E eu vim falar um pouco sobre como escrever, dicas de escrita. Eu sou escritora e se alguém quiser as minhas credenciais de escrita, além de eu já ter publicado tudo isso aqui, eu tenho uma produtividade mensal de mais de 30 mil palavras. Para quem não escreve, esse número talvez seja muito vago. 30 mil é bastante. Eu acho 30 mil bastante, eu tô muito feliz escrevendo 30 mil palavras. Tem livro que eu já escrevi que tem umas 50 mil palavras, então em 2 meses eu basicamente escrevo um livro novo. E claro, o livro não tá pronto, tem que revisar, tem muita coisa para reler, 100%, mas eu escrevi. E eu acho que isso é uma parte muito importante do processo. Então eu vim hoje compartilhar um pouco como que eu faço, dicas, sugestões de como você pode fazer também e como ser produtivo. Então vamos lá, se vocês quiserem as dicas, podem pular essa parte aqui, mas aqui vai uma pequena introdução sobre mim. Eu escrevi o meu primeiro livro, Oráculo de Cristal, em 2017, se eu não me engano. Então de lá pra cá, eu consegui aprender e mudar muito a minha escrita. Eu com certeza não escrevia do mesmo jeito que eu escrevo hoje. E eu fui aprendendo muitas coisas e coisas que eu vou compartilhar agora. Quero explicar pra vocês. Então, se vocês viram a introdução mais rápida do mundo, vamos lá. Primeira dica, mais importante, e é que as pessoas mais vão ficar irritadas, escreva. Primeira dica pra escrever é escrever. Aí você vai ficar bravo comigo, porque é óbvio que é pra escrever. Não é tão óbvio assim. Muitas coisas que a gente quer fazer, e a gente coloca, não, a gente vai fazer. Mas quando a gente percebe que tem trabalho pra fazer essas coisas, a gente desiste. Ou a gente não tenta tanto, ou a gente percebe o quão difícil vai ser e dá um vai pra trás. Escrever é muito importante. E o que eu quero dizer com isso é, a gente nem sempre vai estar inspirado. A gente espera estar inspirado, a gente espera, nossa, veio essa ideia, veio isso. Escrever, se você quer escrever um romance, um livro longo, você vai ter que sentar a bunda na cadeira várias vezes, escrever várias vezes e repetir o processo várias vezes, beleza? Às vezes, você não vai estar a fim de escrever. Talvez a maioria das vezes você não vai estar a fim de escrever. Principalmente enquanto você não tiver uma rotina. A rotina ajuda muito, e eu sei que cada um funciona de um jeito, mas a rotina ajuda. Então você precisa criar essa rotina e você precisa começar a escrever. E aí tem algumas coisas, do tipo, você pode ter uma meta. Vamos lá, escrever 1000 palavras por dia? Já é bastante, 1000 palavras por dia é muita coisa. Eu vou escrever 300 palavras por dia? Já tá ótimo, já faz diferença. Se eu não me engano, foi Neil Gaiman que disse, um do meu escritor favorito, nem que seja um parágrafo por dia, se você quer escrever, você precisa escrever. Então eu sei que tem gente que não tem tempo, eu sei que tem gente que não tem oportunidade, e tem muitas outras questões da publicação, que não é desse vídeo, esse vídeo é sobre escrever. Então é isso, se você conseguir sentar na sua cama antes de dormir e escrever um parágrafo, tem gente que terminou livro fazendo isso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, sentar e escrever. Pode ser pouco, mas tem que ser constante. Eu não fazia isso. Há muito pouco tempo eu faço isso de forma constante. Eu já tive épocas que eu era bem produtiva e aí eu parava de ser produtivo. Agora, já há mais de 4 meses, eu estou escrevendo umas 30 mil palavras por mês. Pra mim tá ótimo. Gostaria de mais? Gostaria, porque eu tenho essa mania, essa necessidade de colocar as minhas histórias pra fora. Não preciso de mais. Tá ótimo. Inclusive, aí vem o segundo ponto, que talvez contradiga um pouco o primeiro, mas na verdade não, que é respeite o seu tempo. Eu não tô falando de esperar a inspiração. Às vezes a gente tá inspirado. Já escrevi 10 mil palavras em um dia. Mas a gente não pode ficar esperando por isso, senão eu ia ter 10 mil palavras escritas até hoje. Mas respeitar o seu tempo é outra coisa. Às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente não conseguiu fazer outras coisas que precisava no dia, às vezes a gente tá se sentindo mal. Isso tudo são coisas que acontecem. E às vezes a gente fica mal pensando, nossa, não consegui completar minha meta do dia. Tá tudo bem. Quando você perceber que tá tudo bem, e não procrastinar, não ficar na folga, mas quando você percebe que tá tudo bem, não ser produtivo todo dia, dá um alívio. Porque às vezes você tá nessa, nossa, preciso escrever, não tá saindo, não tá indo, você tá mal, tá com outros problemas, e aí você só decide, não vou escrever hoje. A partir do momento que você tira esse peso, você consegue terminar as outras coisas do seu dia. Você vai muito mais feliz fazer o resto das coisas. Então, muito importante, respeite o seu tempo. Meu terceiro tópico preparado aqui, não necessariamente em ordem, é erre muito. Não, é de verdade, não tem nenhum segredo nisso, é pra você errar mesmo.
Acho que foi o Neil Gaiman também que disse que você... Eu não lembro qual o número, mas ele fala, vão ter 10 mil palavras ruins pra sair de você até a primeira palavra boa sair. Eu não sei se eu já tirei todas as palavras ruins da minha frente, mas tudo bem, eu tô em paz com isso. Eu tô em paz em não ser a melhor escritora do mundo. Não tenho pretensões de chegar nesse ponto, mas independente disso, eu tô aqui pra aprender também. E errar faz parte, errar é o mais importante. Eu já errei muito, eu continuo errando constantemente, e isso é bom, você melhora com isso, você percebe as suas coisas, e eu acho que o mais importante não é você aprende errando, mas se você se evita, se você nega o erro, aí você não aprende nada, você não avança. Então o que eu tô querendo dizer com isso tem gente, não, eu vou fazer o meu livro perfeito, só vou publicar quando o livro perfeito estiver feito. Não, gente, tá tudo bem, vocês podem errar, vocês podem escrever coisa ruim, e vocês podem publicar coisa ruim, e eu sei que eu já publiquei coisa ruim. Eu tenho paz com isso, principalmente porque existe, de novo, fatores de publicação, que não é o ponto desse vídeo, mas que você precisa, por exemplo, contratar um revisor é uma coisa complicada. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver oportunidade, então, às vezes tem erro. Eu tenho livros no Notepad que com certeza vão ter erros. Eu reviso bastante, mas às vezes passa, e às vezes as pessoas me avisam e eu vou e corrijo. Eu acho que pra mim, e aí eu acho que esse ponto é mais pessoal, mas pra mim, eu quero escrever e eu quero pôr minhas histórias pra fora. Não de qualquer jeito, mas é mais importante eu pôr um trabalho que não tá perfeito do que só publicar quando eu tiver a obra perfeita em mãos. Porque aí eu acho também que eu nunca vou publicar. Então tá bom, quarto tópico, vamos lá, esse também é um problema. Leia. Leia muito. Você precisa ler se você quer escrever. Tem gente que não gosta de ler e quer escrever. E na verdade, o que eu acho dessas pessoas é que elas não querem escrever. Elas querem fazer filme, elas querem fazer uma série, um quadrinho. E beleza, eu também quero. Mas se você vai publicar um livro, você precisa entender o que é um livro. E eu não sou a pessoa que mais lê no mundo. Eu tô muito atrás das minhas leituras. Mas eu gosto de ler, eu gosto de descobrir novas histórias. E eu acho que isso é importante. Eu acho... Ler é essencial, não vou falar que não, mas eu acho que, ler é essencial, se você quiser ser um escritor, é essencial pra você saber o que você tá fazendo. Vou fazer um filme sem nunca ter visto um filme antes. Não dá. Escrever um livro não é só uma sequência de palavras. Existe um método por trás da loucura. Então, para conhecer histórias boas, para pensar histórias boas, você não precisa ler. Você pode saber ter histórias boas de outras formas diferentes. Mas para você escrever uma história boa, você precisa ler, você precisa saber do que você está falando. E não do assunto da história, mas da mídia que você está publicando. Então, tem gente que acha esse tópico meio chato, e aí eu não entendo porque você quer escrever se você não lê. Então, leia. Ler é muito importante. De novo, tirando o primeiro tópico, não está em ordem essa lista. E aqui vem a minha quinta e última dica. Talvez eu tenha mais. Eu acho que essas são as mais importantes, as que vieram na minha cabeça. Se eu lembrar de outra, eu falo depois, talvez não. Aqui é o caos, gente. Eu vim aqui trazer o caos pro mundo. Quinta dica, e essa é pessoal. E ela é pessoal por quê? Eu acho que cada um tem o seu método. Cada um funciona de um jeito melhor. Tem gente que escreve fora de ordem. Pra mim isso é loucura. Eu escrevo tudo bonitinho na ordem. Às vezes tem alguma cena, alguma coisa que eu não quero esquecer, ou que eu não quero esquecer do sentimento dela. E aí eu escrevo antes, mas... só um trechinho, sabe? Eu tento seguir na ordem cronológica. Mas o meu ponto é organização antes de fazer história. Principalmente se você for escrever uma história em outro mundo, que tem outros termos. Nossa, tem 37 grupos diferentes, tem 20 mil famílias lutando pelo... Você precisa ter tudo isso organizado. E você precisa ter tudo isso organizado antes de começar a escrever. Porque você vai começar a escrever e pensar, putz, não deu nome pra esse cara. Qual que é o nome desse cara? Aí pronto, você tá lá no ritmo, escrevendo, e aí de repente, chegou a hora que esse personagem aparece e você não tem o nome dele pronto. Aí o que você vai fazer? Você vai parar pra pensar no nome dele. E não só isso, eu tenho uma lista, principalmente quando a história é longa, tem muitos personagens, eu tenho uma lista de personagens anotada. Então eu vou ter que sair da história, ir pra essa lista, escrever, esse cara se chama Robertinho. Só isso já quebrou o ritmo, só isso já te atrasou. E é bom ter essa organização de termos. Então eu tenho personagens, lugares, grupos,
criaturas, depende da história. Eu já escrevi fantasia, já escrevi ficção científica, tem um monte de coisa que exige as suas especificações. E exige um glossário. Você, como autor, tem que ter um glossário da sua história. Se for uma história curta, que se passa no mundo real principalmente, é menos necessário. Eu ainda anoto o nome de todo... Até quando eu vou escrever um conto, eu anoto o nome de todos os personagens pra saber eles bonitinhos. E a última... Já que eu separei esse tópico de organização em várias coisas, eu funciono escrevendo um roteiro, que eu chamo de esqueleto, eu nem sei se isso seria um esqueleto mesmo, mas eu faço numerações de coisas que precisam acontecer na história. Na minha cabeça, essas numerações já são capítulos, mas nunca é na parte real. Inclusive, eu tô escrevendo uma agora, que tá atrás dessa linda capa, que tá uma loucura completa. Eu tô no tópico 23 desse esqueleto, mas eu ainda tô no capítulo 12. Tá tudo bem, eu não tenho problema com isso, é só como eu tento organizar. E aí eu falo, Abelardo vai pra casa. O Abelardo encontra a ex-namorada dele. Mas não são só tópicos, às vezes é uma cena inteira, um capítulo inteiro. Então, tipo, Abelardo vai pra casa, encontra a namorada dele, eles juntos decidem que eles precisam adotar um cachorro. Então, esse é o primeiro capítulo, a primeira cena. Às vezes isso vai juntar com o de baixo, às vezes eu vou separar isso em dois, acontece também. Então, aconteceu muita coisa aqui, vão ser 2 capítulos, nem necessariamente capítulos, mas 2 separações. Então eu faço isso, eu tenho a história toda escrita, eu já escrevi história sem ter ela toda na minha cabeça. É divertido também, mas é um processo diferente que eu acho que é mais pra diversão mesmo do que pra escrever uma boa história, porque eu acho que você tem que ter o final, você tem que ter o começo, e o meio é onde você vai fazendo tudo ter sentido. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do Mimic de apoio emocional, se vocês estão interessados em ler as minhas coisas, está na descrição embaixo. O meu Apoia-se está embaixo também, e eu super aceito ajuda, porque eu tô muito longe de viver da minha arte. E é isso, se alguém tiver sugestões, assuntos que queira de mim, considerações pra fazer das minhas dicas, vocês concordam, vocês discordam, manda aí. E aí, quem sabe eu volto e falo mais coisa. Quem sabe eu fico 3 meses sem postar vídeo.